Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 1, diz o seguinte: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também em todas as cidades de Judá veio gente buscar o Senhor. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos muitíssimo, porque também nós estamos aqui todos congregados diante do Senhor para te buscar, encontrar no Senhor auxílio, refúgio e socorro. Fala conosco, nos instrui, nos conduz. Ajuda-nos a ouvirmos a sua voz e podermos respondê-la, Deus, com obediência. Esse é o desejo do nosso coração e a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Essa semana, conversando com um amigo, pastor da Assembleia de Deus, ele estava indignado porque no campo dele, o tema que tinha sido escolhido para o culto de final de ano e para o ano que viria era prosperidade. Ele estava bravo. Agora, quem já foi de igrejas com teologias contemporâneas sabe que é muito comum dar um título, uma visão para o próximo ano, e geralmente é fidelidade, vitória, dupla honra, presença de Deus. Tem umas pessoas rindo aí, né? Deus está falando. Amém. Parece que não é um dia para ler um texto sobre luta, batalha, Josafá com medo. Parece que não é um dia, o culto da virada, para falar sobre adversidade, mesmo sabendo que a gente vai enfrentá-las em 2025. Impossível nós escaparmos delas. O grande ponto, porém, não é saber que a gente vai enfrentá-las, porque todos nós sabemos. A pergunta sempre é como enfrentá-las. E o texto que a gente começou a ler aqui, ele trata exatamente sobre isso. Ele é uma pequena porção do reinado de um rei chamado Josafá. O cronista, ele está gastando muito tempo escrevendo sobre Josafá porque ele era importante para os seus propósitos. Há um outro livro na Bíblia, o livro dos reis, em que o autor gasta poucos versículos, faz um resumo sobre Josafá, um rei do reino do sul, de Judá, de Jerusalém, enquanto gasta muitos capítulos falando de um rei mau chamado Acabe, aonde um ministério do profeta Elias teve uma grande atuação. Paralelamente a essas narrativas, o profeta Jeú encontra com Josafá, confronta Josafá pelas alianças que ele fez com Acabe. Há uma tensão na narrativa, porque Acabe, um rei mau, tinha sido várias vezes confrontado pela palavra de Deus. Josafá tinha feito uma aliança com ele, é confrontado pelo profeta. Então, a gente fica assim, querendo saber, ele vai resistir, ele vai ouvir a voz de Deus e se arrepender. E ele se arrepende. No capítulo 19, narra uma grande reforma que Josafá fez. É por isso que o autor das crônicas gosta tanto do reinado dele, porque ele é um reformador. Ele, querendo ou não, deu lugar a um grande avivamento em Judá e em Jerusalém, por ter buscado o Senhor, por ter sido fiel ao Senhor. E aí, então, depois de todas essas coisas, viram que no versículo 1 fala depois disso, depois do quê? Depois dele ter trazido o povo de volta ao Senhor, depois de grande temor do Senhor ter acometido o povo de Deus, depois deles terem experimentado paz, então vem uma batalha, vem uma adversidade, uma nova guerra para Josafá guerrear. O tema desse texto que eu gostaria de falar com os irmãos essa noite é sobre a fidelidade da cidade de Deus diante da adversidade. Porque mesmo Josafá tendo sido fiel, respondido obedientemente à palavra de Deus, não tendo buscado outras alianças com reis maus, isso não o livrou da adversidade.
Se pelo contrário, o texto aqui vai se ocupar, e é uma narrativa longa, nós não vamos explorar toda ela hoje, de como fazer frente a essa adversidade de uma maneira fiel, num tempo de grande idolatria, num tempo em que as cidades dos homens, os outros reinos, não apenas ignoravam o Senhor, mas guerreavam contra o povo de Deus. A gente tem aqui Josafá, obediente à palavra de Deus, diante de adversidades, e então com um comportamento para manter a sua fidelidade nesse tempo. O que a gente aprende sobre isso? O que esse texto nos ensina? Como que o povo de Deus, eu e você, membros da cidade de Deus, da igreja, como é que a gente pode manter-se fiel em tempos adversos? A gente pode resumir as lições dessa narrativa em 2 pontos apenas hoje. É que a cidade de Deus mantém a sua fidelidade diante das adversidades, buscando o Deus correto e buscando de forma correta. Só isso. Buscando o Deus correto e buscando de forma correta o Deus correto. Sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, mas antes de eu explorar e explicar cada um desses pontos, eu gostaria de adverti-los a não fazer um tipo de leitura precipitada do texto bíblico, porque muito provavelmente quando a gente lê histórias assim com personagens tão marcantes como Josafá, diante de Deus, enfrentando adversidades, nós nos identificamos com eles e rapidamente fazemos uma leitura de tipo moralista, ou seja, de tirar uma moral da história. Bem, se Josafá foi fiel a Deus e procedeu assim, então basta que eu também faça da mesma maneira. Só que os leitores originais do cronista, que já tinham visto a história de Josafá, eles eram leitores que já tinham sido exilados na Babilônia. Lembra que o reverendo Ronaldo começou hoje a liturgia aqui lendo uma porção do profeta Jeremias, renovando algumas das promessas de Deus para aquele povo. Eles já tinham visto o reino do norte cair, o reino do sul cair, e eles estavam lendo essa história para aprender, porque eles estavam voltando para Jerusalém. Eles estavam com os muros de Jerusalém caídos, o templo precisando ser restaurado. Eles precisavam aprender, e o cronista, portanto, gasta muito tempo mostrando como que Deus, que é o protagonista da história, utilizou-se do seu ungido, um filho de Davi, chamado Josafá, para poder protagonizar essa fidelidade. Agora, eu e você, mais ainda do que os leitores originais do livro das Crônicas, sabemos, porque nós já vimos essa história, que um outro filho de Davi, um outro ungido do Senhor, chamado Jesus Cristo, de uma maneira muito mais completa, muito mais profunda, ele conseguiu mostrar para nós o Deus verdadeiro e a forma verdadeira de adorá-lo. Ninguém, nenhum outro rei, no norte ou no sul, nenhum outro profeta, antes ou depois do exílio, conseguiu mostrar como o Senhor Jesus conseguiu. Quem é o Deus correto e qual é a forma correta de adorá-lo? A boa notícia, o evangelho no livro das Crônicas, está no fato de que eu e você podemos ter esperança diante da adversidade, porque nós sabemos como lidar com ela, mantendo a nossa fidelidade a Deus, porque nós conhecemos em Cristo Jesus quem é o Deus verdadeiro e a forma correta de adorá-lo. Então, todas as vezes que a gente lê uma passagem no Antigo Testamento, nós precisamos fazer esse tipo de leitura. Nós precisamos entender como que essas expectativas aqui que estão sobre Josafá se encontram em Cristo Jesus cumpridas e então aplicadas na minha e na sua vida. Então vamos voltar os olhos para o texto e vamos ver como é que isso se dá. Em primeiro lugar, como é que a igreja mantém sua fidelidade diante das adversidades? Primeira coisa, buscando o Deus correto. Isso está nos primeiros versos que a gente já leu, do verso 1 até o verso 4. Veja, olha aí na sua Bíblia, veja. O texto começa com uma expressão, depois disso. Depois do quê? Depois da reforma religiosa que Josafá tinha feito. Depois de todo o temor, de toda a paz do Senhor que eles estavam desfrutando, veio a adversidade. Isso já ensina pra gente logo de cara que essa teologia da prosperidade, que é muitas vezes apregoada por aí, ela é insustentável, porque a fidelidade do povo de Deus nunca o livrou da adversidade. E Cristo Jesus também é prova disso. Ninguém foi mais fiel ou obediente ao Deus, o seu Pai, do que Cristo Jesus, e isso não o livrou da tristeza, da dor, da perseguição.
da morte. A grande diferença está na ressurreição e no novo caminho que ele inaugurou de nós para Deus. Mas aqui a gente já vai vendo como que o objetivo do autor é enfatizar o tamanho dessa batalha, uma grande batalha, para poder contrastar com a outra batalha que Josafá esteve, que era uma batalha em que ele fez uma aliança com Acabe, em que ele desobedeceu o Senhor, em que ele não foi fiel. Então ele aumenta, coloca uma situação grave diante de Josafá para mostrar para os leitores, fala, veja, quase que Josafá não escapa de uma batalha que ele enfrentou no começo dos seus dias. Veja como que numa batalha muito maior, quando ele manteve-se fiel, ele experimentou um livramento muito grande. Por 4 vezes, esse texto aqui vai usar uma expressão chamada de grande multidão. Uma grande multidão foi contra Judá. O texto começa mostrando que são 3 povos, olha aí, Moabitas, Amonitas e Meunitas. Há uma coligação de adversários aqui, um combo, um conjunto, um pack de adversidades. Não é só uma ou 2. São 3 inimigos vindos do sul e do leste para atacar. E mais do que isso, além desse ataque conjugado, esses detalhes geográficos aí que a gente vê, e os nomes das cidades são difíceis, eles servem para mostrar para a gente que eles estavam indo por um caminho que era incomum. Eles não estavam atacando por um caminho que era comum que as batalhas acontecessem. Por isso que chegaram mensageiros até Josafá dizendo, olha, estão vindo amonitas, moabitas e meunitas aqui pelo caminho de En-Gedi. E eles iam pegar o povo de Deus de surpresa. Eles iam pegar o povo despreparado, incapaz. Era um ataque conjugado, era uma grande multidão e eles não teriam chance de escapar. Então a gente tem uma tensão aqui. Quando a gente está assistindo filme, série na televisão, essa é a hora que tem aquela propaganda. Você fala, meu Deus, não posso perder. O que vai acontecer? E aí Josafá poderia pedir uma ajuda de um outro Deus, poderia preparar-se numa estratégia militar, poderia tocar uma trombeta e reunir os seus valentes, mas o que ele faz? Aqui a gente tem a lição do texto. Ele busca o Deus correto diante da adversidade. Ele mantém sua fidelidade a Deus e ele não busca auxílio fora de Jerusalém, em outros profetas, com outros reis. Apesar do medo que ele sente, veja, no versículo 3 diz que ele temeu, que ele sentiu medo. Não há nada equivocado nisso. Pensa em 3 grandes nações vindo em sua direção, mas o medo dele não foi capaz de pará-lo. Ele decide buscar o Senhor, Yahvé, o Deus correto, o Deus da aliança, o Deus do pacto. E mais do que isso, ele mantém coerente a postura dele que nós vimos no capítulo anterior, porque uma das coisas que ele conseguiu fazer, capítulo 19, versículo 4, foi retornar, fazer com que o povo voltasse para o Senhor. Aqui no capítulo 20, também no versículo 4, o povo de Deus, não só Josafá busca a Deus, mas todo o povo de Deus busca o Senhor. Todo o povo de Judá busca auxílio, não nas suas armas, não nas suas estratégias, nas suas fortificações, mas no Senhor. Quando a gente entende essas coisas, a gente se pergunta o que isso significa para nós, como que isso se aplica na minha e na sua vida. É que o autor do livro das Crônicas está querendo ensinar aos seus leitores que se a gente quiser manter nossa fidelidade ao Senhor em tempos de adversidade, a gente tem que buscar o Deus correto. A gente não pode titubear em buscar auxílio em outro lugar. E essa expressão muito comum no mundo evangélico, buscar o Senhor, ela é carregada teologicamente aqui no cronista. Porque todos os reis que foram bons reis, eles não foram bons reis porque eles não pecaram. Isso é impossível. Agora, eles foram bons reis porque eles buscaram o Senhor. O que fazia a diferença, desde a monarquia unida, desde Saul, Davi e Salomão, não é porque eles pecaram ou não, fizeram isso ou aquilo, mas é porque Saul não buscou o Senhor. É assim que o cronista termina avaliando o reinado de Saul e diz que Davi buscou o Senhor várias vezes. E aqui a gente tem um outro filho de Davi buscando o Senhor. Josafá, ele aprendeu a buscar o Senhor e ele colocou todo o povo para buscá-lo. A gente não tem aqui uma piedade individualista, autocentrada, é todo o povo reunido. Agora, de uma maneira muito mais especial, eu e você, a gente aprendeu com outro rei, chamado Cristo Jesus, o que significa buscar o Deus correto. Como que em Cristo Jesus nós vemos a plenitude da divindade, e nós não temos mais dúvida, não precisamos mais
tentar procurar em outros lugares fora de Cristo quem é o Deus correto. Não há nada fora dele para nos dar socorro diante da adversidade. Por isso eu pergunto para vocês, e nós? E quanto a nós? Quem nos socorre nas adversidades? Quando você está diante do dia mal, quando as coisas saíram do seu controle, quem que você busca? Você está completamente fiado no Senhor? Ou você se satisfaz com paliativos? O que te consola? Pense, novamente, esse texto aqui está falando de toda a cidade de Deus, de todo o povo de Deus. Pense na igreja hoje. O que tranquiliza a igreja? Determinado candidato político no poder, determinado momento econômico, determinada onda cultural. No que a gente se tranquiliza? E você, de maneira pessoal, quando você está aflito, para onde você foge? Para o trabalho? Para esquecer dos problemas? Para os paliativos, para a bebida, para a comida, para o exercício? Para os braços de alguém? Seu cônjuge, seus filhos? O que te alivia? O que te traz calma, segurança? Onde você tem confiança? É naquele investimento, aquele dinheiro que está investido e que, se der tudo errado, está ali. É naquele plano infalível, que assim, você já pensou em todas as possibilidades. É nisso. O texto está querendo nos ensinar aqui que se a gente quisesse manter fiel ao Senhor, no dia da adversidade, a gente tem que buscar o Deus correto. Nenhum outro paliativo. Essa é a primeira lição do texto. Só que não adianta só buscar o Deus correto. Isso não é tudo. É preciso buscar o Deus correto da forma correta. Veja como é que continua a narrativa a partir do versículo 5. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra diante do seu povo de Israel, e não a deixe para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e nos livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá estavam de pé diante do Senhor, com as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Veja, a gente já tinha visto nos 4 primeiros versículos que a postura que Josafá havia tomado não era de uma espiritualidade de tipo contemporânea, essa que eu disse, egocêntrica, individualista, autocentrada, sabe, o meu Deus no quentinho do meu coração. Não. Desde o começo, ele ora, ele busca o Senhor, mas ele tinha sido bem sucedido em fazer com que todo o povo de Deus buscasse o Senhor. E aqui agora, de novo, ele busca o Deus correto, mas da forma correta. O cronista gasta muitos versículos aqui, não é à toa, descrevendo o que está acontecendo, porque ele queria que os ouvintes de outrora e também os de hoje entendessem que existe um jeito, uma forma de buscar o Senhor que o agrada. Ele estava junto de todo o povo, ele estava com a congregação reunida. É sempre um termo utilizado para conotar reunião religiosa. Era o culto solene deles. E o autor gasta muitos detalhes aqui para mostrar o que
Josafá fez, como Josafá fez e onde Josafá fez. Porque essas coisas são importantes, principalmente para nós que vivemos numa espiritualidade espontaneísta, que a gente que acha que Deus importa só com o que está no nosso coração, e os nossos gestos, os lugares e as companhias não importam. Mas desde o Antigo Testamento, como também no Novo, Deus sempre regulou seu culto. Sempre teve um culto que agrada a Deus e um culto que desagrada a Deus. Nas primeiras páginas da Escritura, nós temos duas ofertas oferecidas pelo mesmo Deus, pelos irmãos, mas uma foi recebida e outra não. Veja, o que ele está fazendo? Para começar, ele está fazendo o que a gente chama de uma liturgia de lamento. Essa estrutura de oração, que talvez você deve se lembrar, alguns salmos, mas também algumas narrativas, ela aparece em vários momentos no Antigo Testamento. Ela é chamada de liturgia de lamento, porque ela tem umas estruturas bem pontuais, do jeito que ela começa, como que ela continua, ou seja, ele não está assim orando na espontaneidade do coração dele. O que ele está fazendo aqui? É seguindo uma liturgia de lamento, lamentando como os seus irmãos outrora lamentaram. Só que, como que ele faz isso? Veja, volte seus olhos aí de novo, veja como que ele divide a oração, tem os momentos bem específicos e muito ricos para nós. Se você perceber, ele começa anunciando as bênçãos passadas de Deus. Versículos 6 e 7, ele fala, olha, tu és o Deus dos nossos pais, você não está no céu, não domina sobre todos os reinos e os povos, a tua mão não tem força, poder. Ele não começa pedindo. Ele anuncia bênçãos passadas, ele coloca toda a força, todo o poder e todo o domínio nas mãos de Deus. Ele reconhece quem tem poder. Aí depois, no versículo 8 e 9, ele afirma a inocência dele e a confiança dele. Olha, você tem morado nela, edificado um santuário no seu nome, e aí ele cita a oração de Salomão, lá na dedicação do templo, aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que o reverendo Ronaldo, no começo da nossa liturgia, também colocou um eco dela no profeta Jeremias. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar aqui, vier nesse lugar orar, eu ouvirei. Havia uma confiança nisso. Havia uma confiança de que quando Salomão inaugurou aquele templo, orou a Deus, pedindo para que Deus colocasse o nome dele ali, eles então seriam ouvidos. E ele está falando assim, eu confio nisso. Eu sei o que o Senhor falou. Eu sei o que o Senhor prometeu. E eu confio nisso. Só no versículo 10 e 11 é que ele lamenta. Apesar da liturgia chamar uma liturgia de lamento, o lamento vem só lá no final. Ele fala, olha, os filhos de Amon, de Moabe, que a gente não atacou, a gente não tirou da terra, eles estão querendo pegar a sua propriedade, que nos deste de herança. Não vai ter juízo para eles? E aí ele termina com uma petição no versículo 12. Nós não temos força para resistir a essa grande multidão. Nós não sabemos o que vamos fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Veja como ele ora. Veja a forma de como ele está fazendo o que ele está fazendo. Agora, mais do que isso, também tem onde ele está fazendo, que é muito importante. Logo aí no começo, no versículo 5, diz que ele se colocou em pé, na congregação reunida, na casa do Senhor. Não é, como eu disse para vocês, uma pessoa, um CPF orando individualmente para que Deus o livre dos problemas que ele acha que são um problema para ele. Ele sabe exatamente onde que Deus disse que ouviria o clamor do seu povo, no templo. Como Salomão havia ensinado, ele repete Salomão. Tem ecos aqui da oração de Salomão. Ele está no lugar correto, orando da forma correta, para o Deus correto. E ele não estava ali sozinho. Ele estava com todos os homens, com todas as mulheres, com os filhos e com as filhas do povo de Deus. Não tem ninguém melhor, mais importante. Todos estavam ali, o povo de Deus, orando, buscando o Senhor. A gente entende essas coisas e a gente se pergunta como é que se aplica a nós. É que o autor do livro das Crônicas está nos ensinando que se a gente quiser manter nossa fidelidade ao Senhor em dias adversos, nós precisaremos buscar o Deus correto, mas da forma correta. Ele não apenas buscou quem ele deveria buscar, mas ele buscou da forma como Deus falou que gostaria de ser buscado. Não se trata de ter fé em Deus, como todo brasileiro tem. Se você perguntar para qualquer brasileiro, qualquer um,
Você crê em Deus, raríssimo você achar aí um agnóstico, um ateu, convicto, esclarecido. Não tem. Todo mundo, no final das contas, acredita em alguma coisa. E pode até acreditar no Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, mas se não o busca da forma correta, isso tem muita importância para Deus. Não tem nenhum tipo de espontaneísmo na religião de Josafá. Ele não busca a Deus de qualquer maneira, como dá na sua telha. Até porque, quando outros reis fizeram isso, lembra de Saul? Eles foram penalizados. Ele conhecia a liturgia, ele estava no lugar que Deus queria que ele tivesse. Ele lembra que aquela oração deveria ser ouvida, ele confiava naquilo, não era fé na fé. Ele confiava na palavra de Deus, porque Deus tinha falado que iria ouvir aquela palavra. A pergunta é, quanto a nós? A gente busca Deus corretamente? Agora não é mais se você busca a Deus quando você está em adversidade, é se você busca Ele corretamente. Pensa também no como, no onde. Onde que a gente busca? Como que a gente busca? É das liturgias assim que vem na nossa cabeça, é na nossa espontaneidade, é de acordo com o humor do nosso dia. Hoje eu estou assim, monossilábico, eu vou falar pouco com Deus. Nossa, hoje eu estou muito animado e eu vou falar muito com Deus. É assim, é isso que governa a nossa busca? É a lua? O signo? Quais são os parâmetros de culto nosso? De onde que a gente tirou eles? Ah, fazia assim, meu pai fazia assim, lá em casa fazia desse jeito, é assim? Onde que a gente busca? Quando a gente está em adversidade, a gente se isola, a gente fica sozinho, a gente não compartilha com ninguém. Há um jeito de sofrer cristão, é em culto, é junto do povo de Deus. Não é se isolando, não é peregrinando. É na congregação reunida, é com todo o povo lutando contra essa adversidade em oração. E quanto às nossas falas para Deus? Elas refletem profundo conhecimento e confiança no que Deus falou, ou elas refletem só a nossa agenda, o que a gente acha, o que a gente quer falar? A gente tem em mente, assim, igual o Josafá tinha, assim, a história da redenção, o que Deus tinha feito no passado, o que Deus tinha falado. Ou a gente pede. Nada dessas coisas, meus irmãos, mudaram. O lugar do templo na vida do povo de Deus. É claro que não se refere mais a essas estruturas aqui, mas a teologia do templo encontrou em Cristo Jesus um momento paradigmático, mas hoje eu e você somos um templo de pedras vivas. É aqui mesmo, orando e cultuando ao Senhor. O culto ao Senhor não foi revogado. Se claramente no Novo Testamento não há nada que foi revogado, as coisas continuam. Há uma leitura bíblica de continuidade do Antigo e do Novo Testamento, e não de rompimento, como o reverendo Ronaldo também falou hoje na confissão de fé, confissão de pecados. A gente precisa ter isso claro, porque no dia da adversidade, se a gente quiser manter nossa fidelidade ao Senhor, se a gente não quiser, ou se a gente não for tentado a buscar subterfúgios, a gente tem que buscar o Deus correto, mas da forma correta também. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, nós estamos aqui onde o Senhor queria que estivéssemos, reunidos como teu povo, em culto ao Senhor, em adoração a Ti, em reconhecimento de quem o Senhor é, aquilo que o Senhor fez, outrora e hoje. Por isso nós cantamos, Te louvamos e estamos atentos à Tua voz. Nós não conseguimos, Deus, enfrentar a multidão de adversidades que pressionam a sua igreja. Nós não temos recursos, nós não temos auxílio, nós não temos estratégia para isso, Deus. Mas nós mantemos os nossos olhos fitos em Cristo Jesus. Nosso Rei ungido está em pé, é o oficiante aqui desse culto. É nele que nós confiamos. Para ver quem o Senhor é.
e adorar o Senhor da maneira que o Senhor quer. Ajuda-nos, Deus, nisso. Ajuda-nos a não sucumbir nos falsos deuses, nas falsas adorações. Ajuda-nos a não nos satisfazermos nos paliativos, mas encontrarmos redenção somente em Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.